noite a todos. Espera aí, deixa eu ficar aqui para o Bernardo e o Rafael poderem me ver. Muito prazer. Eu sou a Flávia, a coordenadora do Centro de Memória. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, né, de estar com a gente. Queria agradecer também a Embaúba Filmes pela disponibilização para a transmissão é, do filme, né? Então, agradeço aí enormemente. Hoje, a transmissão do filme e também a natureza, que começa agora, faz parte da programação das atividades do Centro de Memória na 23ª Semana Nacional de Museus. E também promoção junto com o projeto Ditadura em Minas Gerais, que é um projeto financiado pela FAPEMIG, que envolve três cidades diferentes, mais a UFOP e a UFMG. Então, eu gostaria de dizer, né, que para a gente é muito importante essa atividade hoje. É uma honra receber você aqui, né, para a gente. O direito à memória, né, muito importante. Então, eu queria parabenizar pelo belo trabalho, né, pelo belo filme. Me emocionei muito vendo o filme aqui. E vou passar a palavra à Denise Silva Souza, que é historiadora, pesquisadora do projeto da ditadura, para dar andamento, ela que vai fazer a mediação à mesa. Mais uma vez, muito obrigada pela presença e por terem aceito o nosso convite. Boa noite, Bernardo, boa noite, Rafael. Pergunta se vocês estão vendo o público, eu acho que não. Vocês conseguem ver o público? Não. Mas Pode continuar? É. Boa noite para quem está aqui, né? Então, vou dar início à nossa mesa, nosso debate do filme Zero. Meu nome é Denise, como a Rafa me apresentou. Eu sou historiadora aqui do Centro de Memória e eu integro também o projeto Ditadura em Minas Gerais, né? Que é um projeto muito importante que visa fazer essa pesquisa sobre a ditadura no nosso estado, que ainda tem várias lacunas, né? Então, uma pesquisa que que precisava ser feita, estamos aí nessa luta. E eu queria dizer que é uma alegria poder receber vocês aqui hoje, Rafael, Bernardo. Obrigada por ter aceito o convite, né? Então, vou apresentar vocês, né, para a gente ter uma mesa aqui na nossa mesa. Eu vou apresentar vocês, em seguida eu vou passar a palavra primeiramente para o Rafael, para ele falar do filme, né, de como foi essa produção, e principalmente nos responder, Rafael, por que um filme sobre o Zé? O que te tocou, né? Como tem sido também essa recepção, né, do filme? E aí depois, então, o Bernardo, e a gente também tem a Vitória, a Assis, que vai compor a mesa aqui conosco, como integrante do Ocupa Cine, um projeto muito interessante e importante aqui da UEM. Bom, vou apresentar, então, os nossos convidados, né? O Rafael Conde é o diretor do Zé. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela UFMG. Ele é mestre em Artes e Cinema pela USP e doutor em Artes Cênicas pela Unirio, com bolsa Swiss em Performance Students na NWU. Não vou arriscar falar inglês. Cursou um pós-doutorado na Escola de Comunicações e Artes da USP, dirigiu documentários e programas jornalísticos para a Rede Minas de TV. Ele foi coordenador do Cine Humberto Mauro e setor de cinema da Fundação Clóvis Salgado de BH. É professor de programa de pós-graduação em artes da Escola de Belas Artes da UFMG, então está aí a importância desse filme, né, saindo de dentro da universidade também. Em teatro, ele dirigiu a peça A Brincadeira, e para o curto CCBB, dirigiu o projeto Experimentos Cênicos com o Grupo Galpão.
publicou artigos e, em 2019, lançou o livro O Ator e a... Oi. O microfone seu foi silenciado aí, ó. Tá silenciado. Você tem que abrir seu microfone aí. Ainda está silenciado, Denise. Você está me ouvindo? Agora sim. Agora entrou. Agora entrou o seu. Tá. Tá vendo? Então vamos. O Bernardo, ele é historiador, assim como eu e provavelmente mais alguns aqui. Ele é cientista político, ator e diretor de teatro, pesquisador aposentado da Fundação João Pinheiro, onde dedicou-se aos temas da história econômica, política, social e cultural de Minas Gerais e das políticas culturais em geral. O Bernardo é irmão do Zé, que é o personagem principal do filme. E a gente tem também a Vitória, né, que é historiadora, professora incrível, pesquisadora, integrante do projeto Ocupação. Então, eu vou dar início a você mesmo, então, você, Rafael. Opa, tá me ouvindo, né? Primeiro agradecer, né? Agradecer a professora, agradecer vocês a oportunidade de mostrar o filme mais uma vez. Ainda mais dentro desse projeto, né? Quer dizer, um projeto tão importante. O filme, eu queria apresentar desse jeito, né? Um filme que eu carrego ele comigo, eu trago ele comigo há 20 anos praticamente, né? A partir do momento que o Samarone Lima, um jornalista pernambucano, escreveu, juntou, né, digamos assim, os fatos dessa história. É uma história que eu conhecia, nós, principalmente em Belo Horizonte, né, por causa da figura do professor Edgar da Mata Machado, e também dentro da universidade, a gente conhecia essa história, né, do Zé Carlos de uma forma muito desconexa, né? Porque ainda há 20 anos atrás não era, né, tempo da abertura, né, já era abertura, anos 80, quando eu entrei na universidade. Não se falava muito, né? Ainda não era, sei lá, não se revisitava muito ainda aquela época, né? Esse período muito recente. Então, né? Recente hoje, imagina nos anos 80. E eu entrei para a Universidade de Movimento Estudantil, principalmente ligado ao movimento cineclubista. E foi anos depois, né? O Samarone lança esse livro, eu tomo contato com a história do Zé Carlos, e aí eu procurei o Samarone, procurei a família, talvez primeiro o Bernardo. O Bernardo tem uma proximidade, porque ele também é das artes, é também ator. E aí eu entrei em contato com a família e manifestei essa vontade de contar essa história. A família, de alguma forma, foi receptiva, e me deram uma autorização também, né? Inclusive a dona Ieda, né? A mãe do Zé, do Bernardo, ela ainda viva. E, e assim foi, né? 20 anos, na verdade. Eu ganhei um prêmio em Roterdã, no Festival de Cinema de Roterdã, para desenvolver esse roteiro. E foram 20 anos atravessados por outros projetos, tentando viabilizar o filme, até que ele foi viabilizado, digamos assim, no meio da pandemia, né? 3 anos atrás, né? 4 anos atrás. E aí é isso, né? O filme foi produzido. Rafael, e conta pra gente como que tem sido a recepção. Eu vi que o filme... Tá dando para me ouvir? Todo. Eu vi que o filme foi, né, transmitido em vários lugares, em outras unidades da UENG, em cinemas de BH. Como que tem sido Isso. essa recepção do público em relação ao filme? O filme ele estreou em Curitiba, né, no Festival Internacional de Cinema de Curitiba. Depois ele teve no Belo Horizonte, Tiradentes.
E ele teve no exterior também, em alguns festivais. Um festival que eu achei muito interessante foi um festival de direitos humanos na Colômbia. Teve na Áustria, teve na Inglaterra. E ele também, aí ele teve em salas de cinema também, depois ele estreou no Canal Brasil e inclusive já está disponível em alguns streamings, né, VOD, que são os streamings que hospedam o Canal Brasil. E ele tem circulado muito, eu acho que é importante dizer, é, que é onde eu mais gosto, né, que é o lugar dele. Eu acho assim, que desde os lançamentos em salas de cinema, o pessoal, os estudantes, principalmente ligados à política estudantil, ao movimento estudantil, eles meio que abraçaram o filme, né? Então, tanto a União Nacional dos Estudantes, tanto o Movimento Correnteza, né, que é uma das, digamos, dos movimentos internos, né, da União dos Estudantes, eles têm sistematicamente exibido o filme. Teve uma sessão linda agora aqui dentro da ocupação do DOPS, né, os estudantes do Movimento Correnteza exibiram, né, aqui, né, não sei se vocês sabem, né, o DOPS aqui em Belo Horizonte ele está sendo ocupado, né, é um imóvel que está sendo, já havia mais tempo destinado a ser um memorial é, 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 sobre a ditadura, né, dos direitos humanos e está sendo protelado, então ele está sob ocupação. Então, por exemplo, essa exibição lá dentro foi muito interessante, um evento muito emocionante na UFMG, né, de diplomação, né, póstuma desses 4 estudantes da UFMG que foram assassinados. Então, o filme também foi exibido numa sessão muito emocionante. E sem falar, né, Bernardo, 2 sessões muito especiais para mim. Uma primeira, eu não tinha mostrado o filme para ninguém, e aí o Daniel, que é da distribuidora da Embal, falou: Rafael, mostra o filme para a família. E eu reuni o Bernardo e as irmãs do Zé e os filhos também, né? Os 2 filhos, e foi uma sessão muito emocionante. E depois foi organizado pelo Bernardo também, né, e outras instituições, uma homenagem aos 60 anos do assassinato do Zé Carlos Novaes da Mata Machado, uma sessão também muito emocionante, onde tiveram muitos conhecidos do Zé. E tem sido assim também, quando estreou no festival, para mais de 2.000 pessoas no Cine Brasil, as sessões de pré-estreia no Brasil todo, eu estava presente, por exemplo, em São Paulo, várias pessoas que conheceram o Zé estavam lá, em Brasília também, principalmente, pessoas da ação popular. E o que mais me chama a atenção nessas sessões é isso que a gente está fazendo aqui. É a emoção dessas pessoas que passaram, né, que sofreram talvez a maior violência de todas, sendo obrigadas a ficar caladas, né, a não dizer, não falar sobre o que viveram. E eu acho que o filme desperta um pouquinho isso, né? É, é, os filhos, né, os 2 filhos falaram isso, né, que através do filme em algum momento, eles conseguiram, né, eles foram privados do convívio, né, com o pai, e vendo o filme, isso é um depoimento lá na UFMG, que foi muito bacana, estava a Edith, a irmã do Zé, presente também, e eles falando para a Edith, né, Edith, né, é a irmã do Bernardo, e de alguma forma ajudou a criar os meninos, os filhos do Zé, e eles falando que através do filme eles de alguma forma conseguiram visualizar, né, o pai deles, né, a forma de andar, a forma de falar. Então isso tudo é muito gratificante e tem muito a ver com o projeto de vocês, né? Memória, né? O resgate dessa história, e essa história sai, né, Bernardo, um pouquinho do âmbito familiar, e o filme, eu acho que, em função da ficção, o Bernardo também é ator, o Zé Carlos, ele deixa de ser uma pessoa e se transforma também num personagem, né, para nós, é, é, e passa a ser uma referência, né, de discussão, né, porque não foi só o Zé Carlos, né, foram vários estudantes, né, o Zé Carlos tinha 27 anos, né, quando ele foi assassinado, ligado à Juventude Católica, Ação Popular, não era um grupo terrorista, não era um grupo armado,
era um grupo de consciência de esquerda, né, marxista-leninista, de conscientização política, de alfabetização. E a gente hoje, né, a juventude hoje, os estudantes hoje, não sei, é difícil acreditar que aos 27 anos um estudante tenha sido assassinado por causa disso, né? Então acho que o filme fala um pouco sobre isso, né? Traz um pouco isso para nós, né? Rafael, você está falando, e eu estou pensando aqui justamente nessa questão da idade dele, né? Que com 27 anos, sei que a idade, o público, né, tem uma parte que provavelmente tem a idade parecida, e eu fico pensando, ele foi assassinado num momento em que ele estava mais jovem que eu, por exemplo. A gente pega muita gente como referência. Então, a vida toda pela frente, a gente assiste o filme, é, já conhecido, né, no meu caso, que eu já conheci um pouco da história dele, até através da Comissão da Verdade Gerais, história, né, a gente já sabia o resultado, infelizmente. Mas a gente fica torcendo para que dê certo, para que ele chegue, né, aquela coisa, e é muito tocante, realmente. É, mas dando continuidade aqui no nosso debate, eu queria ouvir de você quais foram assim, as suas preocupações com o diretor, né? Suas preocupações éticas, né? Porque é um filme que trabalha com memórias sensíveis. Você falou que teve esse momento de exibir o filme para a família, né? Então, como que foi? Porque se transforma em construção coletiva mesmo, sua, com a família, com a realidade histórica do período, né? Como que foi esse trabalho e esse processo? É, eu acho que tem a ver com o que vocês estão trabalhando, né? Com a história, né? O Bernardo também é historiador, ele vai falar um pouco disso, né? É, ainda mais quando a história trabalha muito com documentos, né? Com fatos e muito com a memória. E a memória sempre trai um pouco a gente, né? Então, quando eu disse que essa preocupação, né, de mostrar para o Bernardo, e o Bernardo ainda tem uma proximidade maior por ser também ator, por ser artista, é, eu acho que é um filme de ficção, né? Eu acho que é importante isso. Eu acho assim, é, é, você veja a personagem do Gilberto, né? Prata Soares, que de alguma forma foi a pessoa, né, que passou por lá de lá, né? Passou a ser informante da polícia. Os filhos, né? As pessoas que viveram, né? O Bernardo, isso me deixa muito assim, é, de alguma forma emocionado, né? Assim, vivendo essa história e saber que essas pessoas conviveram com o Zé, né? No caso do Bernardo, a família que conviveu com ele em casa. Então é isso, assim, eu acho que é um risco, né? É um risco porque como escrever essa história, né? Como, né? Então é sempre uma versão, né? É sempre né, um ponto de vista, é sempre um olhar, né? Na verdade, é um olhar meu sobre essa história. E ela poderia ser contada de muitas formas, né? Por exemplo, antes de o filme ser viabilizado, eu soube que o Gilberto Prata Soares, ele estava morando em João Pessoa. Eu liguei para o Samarone nessa possibilidade, talvez, de encontrar com ele, até, né, nesses 20 anos, mudando as versões do filme, conversar talvez com ele, né? Ele talvez seja o personagem mais complexo do filme. E aí nós não conseguimos, ele veio a falecer antes da gente encontrar com ele. Outra história também interessante, assim, que tem a ver com essa questão, né, de um relacionamento com uma história real e você querendo trazer isso para a ficção, tendo esses dois pesos da medida, né? O Zé Pessoa, né? O Zé Carlos Pessoa e o Zé Carlos personagem de um filme. A Grauninha, a Maria do Socorro, né? A personagem que no final ela escapa, né? Ela consegue fugir para a Europa, e ela nunca quis conversar direito com o Samarone, né? Ela não quis falar com o Samarone diretamente sobre Zé Carlos. Os contatos que ele tinha com ela para poder saber a história dela, o contato dela com o Zé Carlos, ela nunca conseguiu falar sobre isso. E aí, quando ela soube que o filme ia ser feito, era no meio da pandemia, a gente estava fazendo um trabalho de preparação de elenco online, e ela apareceu e ela deu um depoimento, e o Samarone ficou muito emocionado com isso, porque quando ela soube que ia ter o filme,
ela quis saber quem era a atriz que ia fazer ela e quis encontrar com a gente. E foi um encontro muito emocionado, emocionante, e a gente meio, né, em silêncio, assim, e ela falando, né, dele, né? E porque ela inclusive, depois escreveu um texto lindo para gente, ainda sem conseguir falar o nome do Zé, né? E, inclusive, foi tão bacana, foi tão impactante, que uma cena final, vocês viram o filme agora, aquela cena final que eles estão para fugir, eles estão no quarto, frente a frente. Aquela fala ali, foram os atores, o danado dos atores, que pegaram o depoimento da Grauninha, da Maria do Socorro, e eu tinha dado alguns dados sobre o Zé Carlos, quantas vezes ele tinha sido preso. E aquilo ali foi construído pelos atores, quase que literalmente o depoimento dela, né? Então, para vocês verem, né, o que é o filme, né? O filme tem essa capacidade, né? Você escreve um roteiro, você traz os atores e a câmera apreende ali aquela cena e aquilo fica registrado, né? Como que é um tipo de registro muito, né? Muito contundente, assim, né? Muito indexial, né? Muito, mas na verdade é uma leitura, né? Eu poderia falar um pouquinho também da linguagem do filme, que eu acho que isso é muito importante também. Porque vocês estão vendo o filme, os personagens estão ali, a câmera é muito frontal, muito parada, e os personagens eles entram em cena, né? E atuam. Só que tão importante quanto o que está sendo mostrado ali é o que está fora de quadro, né? Na verdade, é o que está sendo escondido, né? Que eles estão sempre falando baixo, né? Eles estão sempre com medo, olhando para fora do quadro, né? Isso vai dando, o espectador, assim, talvez não perceba, mas isso vai dando uma angústia muito grande na gente, né? Eles estarem sempre falando isso, né? Do medo, né? De alguém estar ouvindo, né? E isso, eu acho que isso é de uma violência muito grande. E, essa violência a gente está sentindo hoje, né, com o governo do Bolsonaro, com essa direita, assim, essa questão da censura, né, né, eu acho isso uma violência muito grande, né? Rafael, isso é uma coisa que eu percebo, assim, realmente no filme, que o público aqui também, que muitas cenas, né, que nos deixam angustiados, que nos passa muito esse sofrimento, esse medo, essa angústia deles ali no momento. Tem toda aquela cena da esposa, né, chegando, desesperado, porque ninguém a identifica no supermercado, e ela sem saber o que fazer naquele momento, a cena do Zé chegando, começando a se alimentar desesperadamente antes da oração, tudo isso mostra um pouco desse sofrimento deles ali, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta agora que veio do público aqui, da Ana Hum. Rita, que é a nossa professora, e ela perguntou sobre a esposa. Como que foi essa questão da recepção da esposa do Zé? Não quer? Vem aqui. Olha, Ah, o som de você está falhando um pouquinho, Denise, é Denise, né, que está falando, eu não estou vendo vocês e o som está falhando um pouquinho. oi, a Ana Oi, Rita vem se apresentar. tá bom. Boa noite. Boa noite. Bernardo está aí também? Estou Tá assim. também. Oi, Estou aqui. Bernardo. Oi. Bom demais assistir o filme com a turma aqui de Divinópolis. Mas, Ótimo. né, a gente tem que agradecer por esse filme a você, Rafael. Muito obrigada por esse filme. Eu sou da geração 70, vivi a ditadura, então emociona a gente, né? Participei dos movimentos na época, movimento estudantil, e realmente fiquei muito emocionada. Mas eu estava querendo saber mais sobre a esposa do Zé, como que, né, se ela
como que a gente fica sem entender muito o que que acontece com ela. Desculpa, eu esqueci seu nome. Ana Rita. Ana Vitor. Olha, eu sigo o personagem do Zé Carlos, né? Quando eu falo sigo, né? Em termos dramatúrgicos mesmo, de construção, né? E talvez esses personagens fiquem um pouco esquecidos. A própria Grauninha, né? A própria Maria do Socorro, o próprio Bernardo, né, Bernardo? O Bernardo ele ficou no roteiro em algumas versões lá no começo. Tem o encontro do Zé com o Bernardo no Rio de Janeiro, e o Bernardo conta para ele que vai fazer teatro. E aí tá no livro do Samarone, né, Bernardo? Aí o Zé fala com ele, não, o teatro também é uma forma de luta. E cenas que vão, né? Porque o roteiro ele vai ganhando um encaminhamento. A história da Madalena, né? Com certeza o Bernardo conhece mais. É uma história muito dura, né? E ela teve presente nessa sessão dos 60 anos. Foi muito emocionante encontrar com ela. Mas algumas pessoas, até mesmo as irmãs, né, do Bernardo, e o Bernardo foi uma pessoa da família que conversou com o elenco. A Dona Ieda, quando era viva, eu lembro muito bem da Edith, uma das irmãs, ela não quis, sabe? Né, Bernardo? É aquela pergunta assim, né? Como que esse filme chegou, por exemplo, para Madalena, como esse filme chegou para o Bernardo, como esse filme chegou para as irmãs, né? Eu acho que eu fico tranquilo, que eu acho que todos acharam o filme bem assim, justos, respeitosos. Mas um ou outro talvez não tenha gostado de alguma coisa, porque eles estavam lá, né? A Madalena, uma coisa que eu lembro da Madalena comentar é que ela queria esganar o ator que fez o Gilberto, né? Não sei por quê, né? Eu falei, não quero encontrar com aquele ator que eu vou apertar o pescoço dele. Então, é um outro livro, né, Bernardo? Madalena é um outro livro para Grauninha. Imagina o personagem do Gilberto, né? Eu não sei se vocês tiveram acesso dele ao depoimento dele no Tortura Nunca Mais. É impressionante, né? Em momento nenhum ele fala por que que ele entregou, né? O cunhado, por que que ele entregou os colegas. É, Ele não fala, tem um momento, até uma frase, né? Ele fala por medo e por covardia, mas ele não fala que era para salvar a irmã, né? Porque os familiares da Madalena foram presos também, né, Bernardo? Não, a história é muito maior do que está no filme. A vida real é muito mais complexa, né? Então, eu não saberia dizer, né, da Madalena, eu não saberia dizer, é, 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 sei lá, mais do que está no livro sobre a história da Madalena, porque realmente eu não conversei com ela. É, mas você veja que os atores, né, a atriz, a Eduarda, que faz a Madalena, ela queria muito conhecer a Madalena. E, por exemplo, a gente optou por não encontrar com a Madalena, porque assim como a Grauninha Maria do Socorro não queria conversar com a gente, né? Nós não conversamos com os filhos, né? A única pessoa foi o Bernardo, porque o Bernardo tem, né, mais uma vez, tem essa proximidade da ficção, né? Digamos assim, da historiador, né? E a história como ficção, do filme como ficção. Então foi mais justo, sabe? A Madalena, ela está bem, né, é viva ainda, né, assim como a Maria do Socorro, o Gilberto já faleceu, ela mora no Goiás, né, Bernardo, artista plástica, né, ela casou de novo, né, tempos depois, teve um outro filho, e, e a vida segue, né, a vida segue, e ela, não, ela mesmo nunca falou muito, né, sobre essa história, não é, Bernardo? Bernardo sabe um pouco mais disso, mas ela também é muito duro, né? Uma história muito dura e algumas pessoas, né? Me imagino ela chegar para mim, né, e falar assim, não, Rafael, o filme isso, não teve isso, né? Ela não conversou nem com Samarone, ela, né? Isso é muito importante, né? Os Muito, filhos, Bernardo, as pessoas que conviveram com ele, né? É isso.
Muito obrigada, muito obrigada. Eu quero perguntar. A Heloísa está querendo falar aqui também. Eu Tá. sou Heloísa Gente, Aquino. hum, Meu marido foi da Colina, Celso Aquino Ribeiro, daqui de Divinópolis. Eu fui do movimento estudantil e da UER em 1980, 81. Inclusive, eu fui colega do Tomás da Mata Machado, né? Tem uma companheira nossa daqui de Divinópolis, não sei se ela é casada com Bernarda Maria Moura. Minha É, esposa. é, ela é irmã do Mandioca, né, do Denilton, que morreu, Isso. e do Alemão. Alemão. Tá? Eu, essa questão da tortura é uma questão assim muito, sabe, que a gente não sabe como que as pessoas ainda têm a coragem de defender torturadores, né? Meu marido sofreu. Contando a Não, tá. é só porque desconectou, pode continuar. Pode continuar. Meu marido foi da Colina, né? Teve preso junto com o Nilmário, com o Pimentel, né? Estava preso em Linhares, e ele sempre contava das barbaridades, né? Quando a gente fala em Pau de Arara, quando a gente fala das torturas, inclusive que a Dilma também sofreu, né? Então, assim, ele nem gostava muito de falar isso, porque caía numa depressão danada. E eu tento hoje, né, levar o Instituto Celso Aquino pelos Direitos Fundamentais, essa memória não morrer, né? Hoje eu sou advogada também, eu sou do Conselho Estadual da OAB, né? Inclusive essa semana eu fui vítima de etarismo, porque eu sou atleta e fui barrada, e fui vítima também do racismo institucional. Apesar da OAB hoje, a gente garante a questão da paridade de gênero, 50% de homens, 50% de mulheres, e tem que ter 30% de homens e mulheres negras, a gente vê que nós também, homens e mulheres negros, somos discriminados, né, dentro desse racismo institucional que vigora nesse país, né? A gente vê que, a hora que do morro, morre, mata, somos nós negros, nós os gays e tudo. Então é isso. Eu tenho uma filha, né, que chama Olga Benário, em homenagem a Olga, né? E ela trabalha em Belo Horizonte e faz um trabalho especial com pessoas em situação de rua, né? E essa história do Zé Carlos, da Mata Machado, junto com o Edgar também, a gente teve muitas dessas histórias dentro do movimento estudantil. Meu marido também, nós somos fundadores do PT. Hoje eu estou na UB, Unidade Popular, né, da qual, inclusive, o pessoal nosso está lá no DOPS. Você falou aí do movimento correnteiro. Né? Então, é isso. Né? Parabenizar pelo trabalho, e que essa memória, né, não pode jamais ser esquecida. Ditadura nunca mais. nunca mais. Eu queria sugerir que a gente passasse a palavra para o Bernardo, né? Porque Agora, o que você acha, gente, Danício? Tá bom. um abraço. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Podemos passar para o Bernardo? Porque eu acho que o Bernardo viveu essa história, né, Bernardo? Se o Bernardo fosse. Isso eu fico. Você vê esses dois depoimentos que a gente ouviu agora, e isso me surpreende muito. Eu sou de uma geração entre vocês, estudantes que estão aí, e a geração. O Bernardo, mais próximo de mim, talvez, mas viveu isso, né? Talvez como criança, até como adolescente, né? Vivendo presencialmente essa história, mais dentro dessa história. Mas eu acho que é importante, né, o depoimento dessas pessoas, do Bernardo, né? E você quer falar, Bernardo? Vamos passar para o Bernardo, então, Ué, né?
Eu obedeço a Denise aí, que me manda falar. Não, eu já estou passando a palavra. Sabe por que eu fico respondendo as perguntas e eu fico olhando para o Bernardo e essas pessoas que, vendo o filme do Zé, dão esses depoimentos, as pessoas têm tanto que falar, têm tanto, né, que contribuir, essas pessoas que viveram efetivamente essa história, e que eu acho que é importante dar sempre a palavra a essas pessoas, que o filme é para isso. Eu costumo dizer que o filme é para vocês, estudantes, né? E para essas pessoas que viveram essa história. Para vocês, estudantes hoje, né? Porque é uma história que aconteceu com vocês, né? O Zé Carlos é um de vocês, e também essas pessoas que efetivamente viveram essa história, né? Rafael, então eu te agradeço por responder as perguntas, dialogar aqui com a gente. Eu passo, assim, a palavra para o Bernardo para contar um pouco mais sobre as memórias dele e essa vivência ali mais próxima do Zé aqui com a gente. Ok, então boa noite para todo mundo. Agradecer o convite aí do Centro de Memória, da UENG de Divinópolis. Eu combinei um roteiro com a Denise. Na verdade, ela que fez o roteiro para mim, né? Eu acrescentei um ponto só. Ela me pediu um pouco para falar da família, né? E com destaque para o meu pai, que também teve uma participação política muito intensa, né? Depois falar um pouco sobre o Zé Carlos, sobre a trajetória do Zé Carlos, falar um pouco sobre a morte dele, a repercussão da morte dele, e como é que a família enfrentou, né? E eu acrescentei um pontinho no final, que eu espero que seja rápido, que é uma comparação do filme Zé com Ainda Estou Aqui, que eu acredito que todo mundo aí na sala já assistiu, né? Tal a repercussão e a importância que o filme adquiriu nos últimos meses. Então, entrando um pouco na família, meu pai, Edgar, minha mãe, Ieda, tiveram 7 filhos, 5 mulheres, 2 homens. O Zé Carlos foi o terceiro a nascer, e eu sou o caçula. Quando eu fui nascer, o Zé Carlos já tinha 7 anos de idade e convivia com 5 mulheres, né? Então, minha mãe conta que, quando saiu para a maternidade, quando eu fui nascer, ele teria dito a ela: se for menina, deixa na lata de lixo. Porque ele já estava cansado daquela convivência com 5 mulheres, algumas até fazendo maldades com ele. Bom, essa é só uma história do folclore da família. Bom, meu pai foi jornalista, né? A primeira profissão dele foi jornalista, e jornalista aqui em Belo Horizonte, do Diário Católico, mas também fez uma viagem muito importante aos Estados Unidos para cobrir o esforço de guerra de Roosevelt. E justamente o governo Roosevelt convidou jornalistas brasileiros para ir aos Estados Unidos, e ele esteve lá e até escreveu o primeiro livro dele foi Imagem da América, que é um livro sobre os Estados Unidos. Depois ele fez o concurso para a Faculdade de Direito da UFMG, e a profissão dele, de fato, a vida inteira foi ser professor de Introdução à Ciência do Direito, que é uma matéria do primeiro ano do curso de Direito. E ele também exerceu carreira política, foi deputado estadual, né, no tempo do governo JK, ele foi deputado federal, pois eu vou falar um pouco mais sobre a passagem dele pela Câmara. Foi suplente de senador do Itamar Franco, e quando o Itamar Franco foi eleito vice-presidente, ele ocupou por algum tempo a cadeira do Senado, e
foi secretário do Trabalho e da Cultura Popular no governo Magalhães Pinto, governo que ele larga justamente no dia seguinte ao golpe. Quando o Magalhães Pinto adere ao golpe, e a adesão de Minas Gerais foi muito importante para o sucesso do golpe, o meu pai entrega o cargo no mesmo dia, o Magalhães Pinto, e avisa. Ele, como secretário do Trabalho, ele tinha contato com todos os sindicatos, né, de Minas Gerais, e ele avisa todos os presidentes de sindicato para se esconderem. Ele ligou para todos eles, isso depois já de ter pedido a demissão, falou: olha, o Magalhães Pinto mudou de lado, virou a Folha, então vocês se preparem. A partir daí, né, ele vai se candidatar logo em 1966. Foi a primeira eleição. Vocês sabem que a ditadura brasileira teve essa característica, né? Embora tenha anulado as eleições para presidente, governadores e prefeitos de capital e de instâncias hidrominerais, ela manteve o parlamento, manteve o Congresso aberto. Embora a cada eleição a legislação eleitoral era modificada, né? Eles extinguiram os partidos políticos, né, e substituíram por apenas dois, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de oposição, mas, embora aberto o parlamento, ele foi fechado algumas vezes durante a ditadura. E a legislação eleitoral era sempre alterada para que a Arena vencesse. Bom, papai, então, foi eleito em 1966 pelo MDB, assume em 1967, em 1988 veio o ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968, ele é cassado na primeira lista, né, o mandato dele. O primeiro cassado é Márcio Moreira Alves, que era companheiro do meu pai na Câmara, inclusive moraram juntos, 4 deputados federais moraram juntos, eram os mais combativos do MDB. A primeira a ser cassado é ele, e na segunda cassação é uma lista em que papai figura junto com outros parlamentares da esquerda do MDB. Eu posso resumir as ideias políticas dele de duas maneiras. Primeiro, a doutrina social da Igreja, que tem sido muito falada ultimamente. Ele era um homem católico, católico de ir à missa todos os dias, mas inspirado na doutrina social da Igreja. E a segunda grande inspiração dele é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, são os direitos humanos. Inclusive, a tese dele de docência, né, ela trabalha com um ramo, né, do direito, né, chamado personalismo jurídico, que veio de um grupo de filósofos, principalmente reunidos na revista francesa L'Esprit, né, que trabalhava com a ideia de personalismo comunitário. A ideia é muito simples. Eles fazem a distinção entre indivíduo e pessoa, por isso personalismo. O indivíduo é só para si. A pessoa é para si e para o outro, ou seja, para a comunidade. Essa é a antropologia do personalismo comunitário. E esse grupo vai influir muito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Dos direitos, que inclusive todos os artigos começam, a tradução correta não é todo indivíduo tem direito a, não. É toda pessoa tem direito a, ou seja, a ideia de pessoa, ela fundamenta a nossa declaração e
né, os cultores do personalismo comunitário foram muito influentes na redação da declaração, principalmente Jacques Maritain, que é um inspirador do meu pai. Bom, isso evidentemente eu estou adiantando, porque esse clima na nossa casa era um pouco esse, né? Bom, mas ele é cassado, e ele não é só cassado do mandato dele, não. É importante dizer isso. Infelizmente, ele é aposentado compulsoriamente na cadeira de Introdução à Ciência do Direito na UFMG e na PUC, que ele foi fundador da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Embora tenha sido um dos fundadores, isso é só para vocês sentirem o clima de perseguição que vem depois do ato institucional número 5, né? Que é justamente esse momento mais terrível da ditadura no Brasil, né? Entre 1968 e 1974. Sofreu também um inquérito policial militar, que era o chamado IPM na época, que ele teve que fazer várias sessões aqui nas dependências do Exército em Belo Horizonte, né? E várias vezes ele teve que ir lá e depor, né? Depois, num livro que ele fez do Memorial de Ideias Políticas, ele até publica o depoimento dele. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o Zé Carlos, né? Zé Carlos entra na faculdade em 1964, na Faculdade de Direito. Foi aluno do meu pai, vocês viram isso aí no filme, ele participando de uma aula, né? Logo depois, se não me engano, no ano seguinte, em 65, ele inicia a carreira política dele como presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena, que é o CAAP, né? Que hoje leva o nome dele na Faculdade de Direito, né? Ele adquire muito prestígio entre os estudantes. Há até no folclore da escola uma história de que, quando ele entrou na faculdade, ele era conhecido como filho do professor Edgar. Mas um ano depois, o professor Edgar passou a ser conhecido como o pai do Zé. Ou seja, como é que a mudança nos prestígios aí dentro da Faculdade de Direito, né? Ele, da presidência do CAAP, ele sai para a vice-presidência da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Aí ocorre a primeira prisão dele no famoso Congresso de Biúna, né? Uma cidadezinha de São Paulo, né? E ele passa 8 meses preso, uma parte aqui no DOPS, de Belo Horizonte, outra parte em Juiz de Fora. E, quando sai, ele opta pela clandestinidade. E aí começa o filme, né? Bom, vocês têm, primeiramente, um discurso do meu pai na formatura da turma dele, era a turma que entrou em 64, se formando em 68. Né? Meu pai discursa, né, no início do filme, na tribuna, e depois entra o Zé Carlos, o personagem do Zé, falando aquilo que retirado, que o Rafael retirou de uma das cartas dele para a família, né? Aliás, é muito importante isso, o Rafael não falou nisso, mas o roteiro é construído basicamente em cima das cartas dele para a família, né? Vocês me perguntaram, a Denise me perguntou como é que a gente acompanhou esse processo dele da clandestinidade. Bom, evidentemente a gente tinha pouquíssimo contato com ele. Foi justamente através de cartas que nunca passaram pelo correio, eram emissários que, sem a gente saber que iam chegar, batiam a campainha da nossa casa e entregavam a carta.
E a gente, com isso, às vezes conseguia emissários também para mandar as cartas para ele. A gente sabia que ele estava no Nordeste, mas não tinha nem clareza onde que era no Nordeste. Mas ele contava muito da vida dele. Aí eu acho que essa escolha do Rafael foi muito, como eu vou dizer? Vou dizer uma palavra, foi bonita, né? Porque a carta, normalmente a carta, e as cartas pessoais, né? Elas falam muito da vida cotidiana, né? E eu acho que isso, de certa forma, atravessa todo o filme, né? Eu vou comentar um pouco mais sobre o filme no final, né? Mas aquelas cartas são as cartas dele, né? Lá para casa, né? Em determinado momento, né, a repressão aumenta exponencialmente, né, principalmente depois da criação dos DOI-CODE, Departamento de Operação Interna, Centro de Operações, eu esqueci agora o que é. Que é uma coisa absolutamente inconstitucional, mesmo para a própria Constituição, que os militares fizeram em 67. Porque eles reúnem todos os centros de informação das Forças Armadas, o CENIMAR, que é o Centro de Informações da Marinha, o CISA, que é o Centro de Informações da Aeronáutica, e o CIEX, que é o Centro de Informações do Exército, mais as polícias civis e mais as polícias militares, todas num lugar só, né? E concentram informações, né, sobre os grupos de esquerda e os grupos clandestinos, e através dessas informações eles começam a prender pessoas e, através da tortura, a extrair mais e mais informação. E esse é o período mais terrível, realmente, da história da ditadura, né? Eles passam, sem que o Zé Carlos soubesse, eles passam a segui-lo, né? E o que vocês viram, o cunhado dele, né, passa a colaborar, né, com as forças da repressão, né? No nosso entender, isso não é factual, porque a gente nunca ouviu falar isso assim da boca dele, mas eu acho que a maior preocupação dele era salvar a irmã, a Madalena, né, esposa do Zé. Evidentemente que ele passa a ser um colaborador para todos os efeitos da ação, para denunciar especificamente membros da Ação Popular. Aí é importante falar um pouquinho sobre a Ação Popular, que é o partido do Zé Carlos, né? A Ação Popular, ela nasce dos movimentos da Igreja, né? Logo posteriores ao Concílio Vaticano II, principalmente, mas não só, né? Que são tinha, eu agora esqueci o nome, mas tinham grupos para a área estudantil, para a área operária, para a área camponesa, né? E a Ação Popular nasce, o documento original é escrito por Padre Vaz, que é um filósofo, professor da UFMG, muito importante na história também do curso de filosofia, né? E pelo Betinho, o irmão do Enfio, que também é um ativista na área da esquerda católica, né? Agora, em determinado momento, quando o partido vai evoluindo, eles largam essa linha, né, católica, e se tornam um partido marxista-leninista. E mais para frente, marxista-leninista-maoísta, ou seja, seguindo um pouco a orientação do pensamento de Mao Tse-tung, né, e da experiência, bebendo na experiência chinesa, né, assim como outros grupos de esquerda no Brasil beberam na experiência cubana, né, e alguns na experiência soviética, embora na experiência soviética originalmente é o Partido Comunista Brasileiro, né. Então, aí tem uma história engraçada, mas
eu vou contar, porque em 68 eu fui para Brasília morar com meu pai, a família, os mais novos foram com meu pai para Brasília, e minhas irmãs, que já estavam na universidade, ficaram em Belo Horizonte. Eu estudei num colégio em Brasília, aos 14 anos, que é o Centro Integrado de Ensino Médio, que era vinculado, era igual uma escola, um colégio universitário, era vinculado ao UNB, né? E ali eu fui aliciado por um partido de esquerda chamado Partido Operário Revolucionário Trotskista, né? O PORT, que acho que tinha pouquíssimos grupos no Brasil. Um grupo lá em Brasília, ele era forte, um grupo no Rio Grande do Sul, e aí eu me integrei ao movimento estudantil em Brasília, no primeiro ano colegial, 14 para 15 anos. Agora, em julho, eu vim passar as férias, e Zé Carlos estava com hepatite. E, na época, o tratamento de hepatite era repouso absoluto. Não sei se vocês sabem disso, hoje não é mais, não. E nós dormíamos no mesmo quarto, né? E ele ouvia diariamente a transmissão da rádio chinesa, da rádio de Pequim, que tinha uma transmissão em português de manhã e outra à noite repetia a mesma transmissão. E o Zé Carlos, o programa sempre terminava com as citações do presidente Mao, o grande timoneiro da Revolução. E são essas citações que estão nos livros do Mao Tse Tung, publicados por ele, né? E o Zé Carlos, então, copiava, né? E, à noite, ele ouvia de novo para ver alguma coisa que ele tinha perdido, e aí, no dia seguinte, tinha que obedecer a ele e datilografar as citações do presidente Mao. Entendeu? Tinha uma máquina de escrever, eu tinha feito um cursozinho de datilografia, mas o fato é que eu chego em Belo Horizonte trotskista e volto para Brasília maoísta. Então, foi essas histórias da vida da gente que a gente não esquece, né? Eles até me reuniram no auditório da UNB para me fazer uma intimação, para me pressionar, e eu só fui respondendo eles com o pensamento do presidente Mao Tse Tung. Eles me deixaram quieto e eu passei, então, a ser o que a gente chamava na época área próxima de ação popular. Área próxima, assim, eu não era um filiado, mas era próximo a eles, né? Bom, vocês me perguntaram, bom, além do apoio que a gente, né, moral que a gente dava a ele, né? Ele teve uma vez, pelo menos, em Belo Horizonte, o filme mostra isso. Também a gente juntava dinheiro para ele sobreviver. E ele chegou a passar fome, realmente, no Nordeste. A vida, ele viveu como qualquer nordestino miserável na época, né? Mas a gente, né, quando era possível, dava jeito de encaminhar dinheiro para ele, né? Mas ele foi o tempo todo, a repressão foi fechando o cerco, né, até que eles reúnem informações sobre a ação popular, né, e num dia só eles praticamente desmontam com a AB. A prisão do Zé Carlos foi com vários outros colegas, inclusive com Gildo Lacerda, que era também da UFMG, e que morreu com ele, na mesma, foi preso com ele, né? Ele foi preso em Recife, o Gildo em Salvador, né? Mas foram mandados, o Gildo foi mandado não, o Zé Carlos foi preso em São Paulo, o Gildo em Salvador, mas os dois foram enviados para o Recife. É o único detalhe que a gente não sabe da história dele até agora, como que ele foi transportado de São Paulo para Recife. Imagino que deve ter sido num avião militar, né? Não sabemos como, né? O que a gente sabe
o que a gente ficou sabendo da morte dele pela televisão, ou seja, a cena do filme é absolutamente verídica. Né? No Jornal Nacional, leram uma nota oficial que toda vez que morria na tortura, né, algum militante, que eles tinham que dar alguma informação, eles publicavam uma nota oficial nos jornais, em geral inventando uma história. Inventaram uma história do Zé Carlos, que ele teria denunciado um encontro com um colega em Recife, e quando chegaram no local do encontro, o colega teria desconfiado e atirado nele. Ou seja, depois de morto na tortura, já estava morto, né? Ele ainda o acusam de assassinar um colega. Né? É só para vocês sentirem o clima da coisa. Né? A gente estava preparando, outro detalhe também que eu não sei contar, mas também por falta de perguntar. Meu pai estava preparando a fuga dele. A gente tentava convencê-lo a sair do país. Né? Eu cheguei a dizer isso para ele, né? Uma das poucas vezes que ele esteve em Belo Horizonte. Olha, Zé, se for preso, eles vão te matar. Eu disse essa frase para ele. Tá? Ele até disse, eu estava pensando se eu tivesse... Ele acabou que ele não recebeu o diploma. Ele não quis... Bom, ele estava preso no DOPS, mas ele não né, no dia daquela formatura, que é a primeira cena, né, ele não quer receber, ele não quis receber o diploma. Né? Ele fala assim, não, talvez nesse momento, se eu fosse advogado, porque eu poderia talvez ajudar mais, porque ele estava completamente isolado, e a grande preocupação dele era tentar salvar os amigos que estavam presos, né? Quer dizer, né? Então, ele disse, bom, se eu fosse advogado, né? Pode ser e tal, mas a gente estava preparando a fuga dele, buscá-lo em São Paulo, ou seja, essa cena, meus dois cunhados, casados com minhas irmãs, os dois, vão buscá-lo em São Paulo e são presos no caminho, né? Ali eles são separados, os cunhados ficam presos aqui em Belo Horizonte, e a partir dali a gente não sabe do destino dele, só vai saber que ele morreu pelo Jornal Nacional. Né? E aí também a Denise me perguntou sobre a repercussão dele. Né? Evidentemente que meu pai ficou abaladíssimo, né? Mais ou menos uma semana depois, eu no café da manhã, eu disse a ele, pai, nós temos que fazer alguma coisa. Ele falou assim, mas fazer o quê, meu filho? Eu falei, olha, você é uma pessoa influente, né, foi deputado, conhece o pessoal da Câmara, você foi jornalista, vamos denunciar o caso. Aí ele me encarregou de fazer uma cronologia dos acontecimentos nos últimos dias. Foi meu primeiro trabalho como historiador, eu ainda estava no curso, foi fazer uma cronologia dos fatos, evidentemente com a revisão dele. Aliás, eu tenho muito que agradecer a meu pai, porque desde que eles revia todas as minhas redações, foi onde eu aprendi a escrever, e ter condição hoje de ter algumas coisas publicadas. Né? Mas ele corrigia, sempre muito rigoroso na correção. Fizemos um resumo, isso está no livro do Brasil Nunca Mais, essa cronologia. Foi publicado pela Igreja Católica. Né? Vocês devem conhecer a história. Eu tenho ela aqui comigo também. Mas o que meu pai fez? Ele pegou uma agenda velha dele, com telefones e endereços de jornais católicos do mundo inteiro, e não só católicos. Né? Quando esteve nos Estados Unidos, ele entrevistou um candidato a vice-presidente, conheceu, né? Ele foi como jornalista, conheceu Roosevelt. Né? Ele era um jornalista conhecido. Né? Ele revela que um candidato a vice-presidente vai ser candidato mesmo, né? Lá nos Estados Unidos, então ele ficou conhecido no meio ambiente do jornalismo. Ele pega aquela cronologia e, falando em inglês, né? E francês, né?
foi estudante do seminário em Diamantina, né? Faltou de dizer que ele nasceu em Diamantina, minha mãe em Cataguases. Eu disse que é a reunião do barroco de Diamantina com o modernismo de Cataguases. Mas seminário de Diamantina se aprendia desde latim, né? E ele foi lendo para jornais, para jornalistas no mundo inteiro, né, aquela cronologia, né? E naquele ritmo de jornal mesmo, né? Bom, com isso, New York Times publica, né? Há um jornal italiano também, não sei se é o Corriere della Sierra, eu teria que relembrar. Mas o Eduardo Kennedy, né, era senador na época, sobe na tribuna do Senado nos Estados Unidos e denuncia tortura no Brasil, cito o caso dele, né? E com isso virou uma pressão em cima dos militares, né? Enquanto isso, um colega dele, deputado e advogado em Pernambuco, né, mobiliza uma outra advogada, Mércia, né, que começa a lutar para obter o corpo dele. E essa história agora está sendo contada num espetáculo dirigido pela Yara Novaes, com a Andréa Beltrão, no papel principal, com base nos diários dessa advogada, que foi a maior advogada de presos políticos do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Eu li os diários dela recentemente, e ela faz até um poema para o Zé Carlos, quando ela acompanha a exumação do corpo. E ela desmente, porque ela fala assim, não tinha marca de bala. Era um verdadeiro patê. Ela usou esse termo comigo no telefone. Quando foi descoberto o cemitério clandestino em Perus, em São Paulo, eu me lembro que eu conversei com ela pelo telefone. Foi a única vez que eu falei com Mércia Albuquerque. É a mulher mais corajosa que eu vi, que eu conheci até hoje, né? A peça de teatro Lei de Tempestade, eu não sei se a Andréa Beltrão continua fazendo, ela parou, continua, fez uma novela da Globo e voltou. Eu espero que ela venha a Belo Horizonte. Mas vai vir a Belo Horizonte, sim. É mesmo? Vem sim. Está circulando no Brasil agora, está no Rio Grande do Sul e vem em Belo Horizonte. Podemos perguntar para a Yara, mas se já tem a data, mas vem sim a Belo Horizonte. A Yara é que fez o papel da minha mãe no filme, e a diretora da peça. E a diretora da peça, e ela entrou em contato com os diários da Mércia durante esse processo do filme do Zé, e se encantou com aquilo e construiu um espetáculo que dizem que está belíssimo, né? Bom, então, essa mulher ela entrava em tudo como advogada, né? Ela entrava nos lugares e conversava com os militares, né? Ela cita nos diários dela um lugar em que um diretor de uma prisão fala assim, como é que é? Como é que é? O diretor fala uma frase para ela, né, dizendo que sente muita alegria em saber da morte de um comunista. Bom, eu sei que ela dá uma resposta no sujeito de cara, sabe? Eu esqueci a frase que o sujeito fala, mas ele cita os cavalos dele. Eu sinto menos a morte de um comunista do que os meus cavalos, do que de um cavalo meu, né? E aí ela responde, né? Cada um, né, com seus sentimentos, né? Cada um cuidando você cuidando dos seus cavalos e eu cuidando aqui dos seres humanos, né? Bom, o fato é que ela consegue exumar o corpo, e o corpo é enviado a Belo Horizonte em caixão lacrado, né? Isso não está no filme. A gente foi proibido de abrir o caixão em Belo Horizonte, né?
E foi proibido de fazer convite fúnebre nos jornais, né, mas enterramos ele lá no cemitério da Colina, onde ele está hoje em Belo Horizonte. Né? Só vou corrigir uma coisa que o Rafael disse, que foram 60 anos da morte dele, mas foram 50 anos, né? Em 2023. Né? E a gente... o Rafael participou junto comigo e mais pessoas, o Nilmário, né? Parentes meus, né? Primos meus, da Comissão Zé. E fizemos uma semana chamada Semana Zé, para relembrar o 50º da morte dele. Foi muito bonita. E o último dia foi a exibição do filme, no Cine Santa Teresa. O filme já tinha sido exibido em Belo Horizonte, mas, para mim, até hoje foi a sessão mais emocionante. Né? E encerrou a semana. Né? Ou seja, a gente está cuidando da memória dele. Né? Chegaram alguns vídeos também lá do grupo do Recife, de Direitos Humanos, que publicou os Diários da Mércia, em que a gente estava aqui. Os vídeos é da época em que se comemorava, usar a palavra comemorar, até que ela é certa, né? É lembrar com, né? Mas os vídeos dos 20 anos da morte dele, que teve um grande evento na Faculdade de Direito com a presença de Lula, né? Ainda como líder sindical. Né? Isso em 93, né? 20 anos. Bom, eu vou terminar, então, falando só algumas comparações com Ainda Estou Aqui, porque eu acho interessante. O Rafael citou que eu sou ator, fui diretor de teatro também. Eu larguei a profissão para poder criar família. Né? Mas uma coisa que eu sempre percebi da arte é que geralmente a arte é uma resposta à conjuntura. Né? Quase sempre. E isso acontece demais no teatro. Né? Porque o teatro é uma arte assim, muito imediata, né? E ela se encerra. Né? E eu sempre percebi isso no teatro, mas a gente pode dizer que no cinema também, como que você encontra montagens parecidas em determinados momentos históricos, né? Porque é uma reflexão sobre o momento. Né? Então, há umas coincidências, né, que eu acho importantes nos dois filmes. Né? Bom, uma coincidência óbvia, ambos se passam no período pós-ato 5, ou seja, que é o período mais duro da ditadura, né? A morte de Rubem Paiva é em 71, a morte de Zé Carlos é em 73. Né? Agora, é interessante porque ambos têm a âncora nas famílias. Isso é curioso. Né? No caso de Eu Ainda Estou Aqui, da família de Rubens Paiva. Né? E no caso do filme Zé, das duas famílias, a família dele no Nordeste e a família dele aqui em Belo Horizonte. Eu não sei se o Rafael vai concordar comigo, mas o foco na família, você tem hoje já uns 20 filmes sobre ditadura, né, no Brasil, né? Mas o foco com a família, assim, praticamente exclusivamente, são esses dois filmes. Né? Eu me lembro de ter visto o ano em que meus pais saíram de férias, que tem uma pegadazinha, né? E, de certa forma, o Zuzu também, né, Rafael? Porque é uma mãe lutando para libertar o filho, né? Stuart Hegel, né? Zuzu. Mas, assim, esse foco na família, ele tem um motivo, que é mostrar a ditadura na vida cotidiana, no cotidiano das pessoas. Né? Então, todos os dois filmes, é mais uma coincidência deles,
eles optam para não ter cenas da violência política da ditadura. Não tem, nenhum dos dois tem cena de tortura. Aliás, o Zé tem a última, né? Mas o quê? Dura 13 segundos aquela cena, talvez, não sei, né? Mas os dois optam né, para essa postura, né? Agora, a ditadura fica explícita nos dois filmes. Eu disse para o Rafael que a ditadura no filme dele está na trilha sonora. Não sei se vocês são capazes de guardar a trilha sonora, mas é como se estivesse transportando ferro. É uma coisa assim, a sensação que me dá é essa. Né? Mas tem uma cena que os dois filmes são iguaizinhos. Tem uma cena do Zé em que minha mãe sai e xinga um carro que está vigiando ela, vigiando na frente da casa dela. E a mesma coisa no Ainda Estou Aqui. A Eunice sai na rua e ainda bate no vidro do Fusca. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? E no Zé tem justamente aquela cena do lado de fora da casa, ela vê um carro, né, e xinga. O que está fazendo aí? Essa cena é a mesma. E vocês não combinaram um com o outro. Né? Eles não combinaram um com o outro, mas é a mesma. Agora, onde que está a ditadura e Ainda Estou Aqui? Está na luz, está na iluminação. Eu estou acabando, viu, Denise? Eu sei que eu começo a falar e não paro. Né? Porque a nossa conexão tinha caído aqui, mas pode continuar. A ditadura no Ainda Estou Aqui está na iluminação. Começa o filme solar, na praia, né? Fotografando. Quando o Rubem é preso, a casa escurece. Né? Tem uma cena até que fecha a cortina, assim. Ó. Vocês estão lembrados dela, né? Agora, o interessante do final do Ainda Estou Aqui é que a luz volta no fim. Né? Naquela comemoração de Natal, parece que é o Natal, né? Em que Eunice ainda está lá em frente da televisão. Aliás, que atriz, né? Fernanda Montenegro, né? Porque aparece na televisão uma foto do Rubens e ela dá um sorriso, ou seja, o Alzheimer de repente some, a cabeça dela volta e ela sorri lentamente. E os filhos vão lá e pegam mamãe, traz para cá, tira a mamãe da TV, aí traz aqui para a luz, aqui para fora. E fazem aquela foto final. Né? Volta para o nível solar, que eu espero que a gente continue hoje no Brasil, sob o sol. Obrigado. Que fala, né, gente? Bernardo, obrigada pelo seu depoimento. Vou passar a palavra para a Vitória, para ela falar um pouco sobre o projeto e sobre a experiência dela com história do filme com os alunos, né, seja da educação básica, seja da educação superior. Para ela falar do que você. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Vitória. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, essas pessoas maravilhosas com vocês, e obrigado por estarem aqui também conversando com a gente. É um pouco difícil falar agora depois de vocês falarem, então eu não sei por onde começar. Eu acho que eu vou começar falando sobre o Ocupacine, até porque o Bernardo já trouxe comparações que eu gostaria de fazer com a questão do cinema, né, nessa demonstração de toda essa história que foi trazida com o filme.
e sobre a comparação também com a indústria aqui. Então, começar falando do Cine, até a nossa coordenadora atual, que está nos assistindo também, e a, né, nossa professora aqui da universidade. E aí, o Ocupacine, ele nasceu em 2021, por aí, né, depois da pandemia, que é quando a gente tem essa vontade de trazer um pouco do cinema para o meio da história. E, na verdade, as coisas vão se misturando, não é nem que é só sobre cinema e sobre história, mas, na verdade, especificamente o cinema brasileiro. E mostrar um pouco dessa questão das identidades e do meio social. E aí, o quanto o cinema pode expressar isso, porque a gente observa, em certos momentos, tanto na educação básica quanto na universidade, o cinema enquanto ferramenta pedagógica, no sentido de não tenho nada para fazer, vou passar filme. E aí é um pouco triste ver isso, né? Então, observar que a educação também não é só sobre a sala de aula, mas também nossa educação enquanto pessoas, principalmente enquanto brasileiros, e aí eu acredito que o filme Zé também faz isso. E não somente filmes que são coisas como documentários, também filmes que trazem um pouco dessa ficção, mas que trazem a gente enquanto personagem também, porque observo que, né, como o Rafael disse, somos nós, mas também o Zé também fala com a gente, né, principalmente no final. E aí é um pouco sobre isso, sobre como o cinema conversa com as pessoas, com o público, e como ele pode chamar atenção. E aí tem um pouco dessa experiência, né, igual a Denise disse, que é uma experiência bem curta, assim, mas fui analisar um pouco das ações do Ocupa-Cine no TCC, a gente teve 33 ações, seja na universidade ou seja nas escolas, e é impactante por dois lados, porque a gente observa que é muito necessário essas ações e que a gente está construindo uma coisa ali nessa luta diária quase, né, de tentar trazer um pouco disso para a realidade. Tirar do projeto do papel e trazer para a realidade. Mas às vezes é um pouco triste quando a gente observa que algumas instituições, elas meio que pretendem barrar um pouco disso que a gente busca fazer, tanto porque ainda tem essa ideia, né, antiga de que o cinema é só para esse entretenimento e não traz nessas discussões que a gente pode ter aqui agora, por exemplo, que vai muito mais sobre dizer o que foi a ditadura no Brasil ou o que está sendo a política no Brasil. Está também dizendo sobre quem somos nós dentro desse meio, né, político e social. E aí, acho que a última, na verdade, a última experiência que eu tenho que dizer é o momento que a Larissa, né, que também trabalha com a Denise na pesquisa, ela foi na escola onde eu estou lecionando agora, e é importante dizer que ela não leciona história, né, porque é difícil ser professor e é difícil ser estudante. Então, a gente, né, tem que entrar por caminhos diferentes. Mas, assim, a gente ia passar um curta-metragem, né, porque a gente sempre, todos os professores, eles pensam sempre no tempo, né, e a gente ia passar o curta-metragem Eunice Clarice Tereza, se eu não me engano o nome, e aí, só que eu propus da Larissa falar primeiro sobre o projeto, sobre os momentos, né, e tudo mais, e acaba que a gente não passou o curta-metragem, porque os meninos ficaram muito empolgados sobre conversar o que é isso. Infelizmente, um pouco, porque, né, nós temos um corpo docente muito amplo e diverso, e isso é um pouco infelizmente, porque a gente tem algumas mentes que transmitem mensagens enganosas sobre essa época, né? Então, eu estava até conversando com a minha colega, de pessoas dizendo que a ditadura não foi tudo isso, né? Tipo, ela foi boa. E engraçado que a professora que disse isso, a ditadura foi boa. Meus pais tinham uma rede de hotéis e cresceu nessa época, então a ditadura foi boa. E aí você pensa, né, qual que é o lugar dessa pessoa? Então, é muito interessante que até quando eles vão trazer isso, eles já fazem análise sobre quem é essa professora, né? Então, aí a gente entra na questão social, a gente entra na questão da cor dela, aí eles falam isso. Não é que eu estou dizendo, né, sobre essa análise. Eles fizeram essa análise com a gente. E é incrível o quanto
o comentar, né, desperta isso, para além do só saber a data, né, começou tanto, terminou quanto, mas você observar que existem pessoas que viveram isso, que estão vivas e que nós também fazemos parte desse ciclo e que podemos ou perpetuar ele ou quebrar ele, né, trazendo essas mudanças e tudo mais. Então, é um pouco da minha contribuição aqui, porque eu não quero me estender, porque, assim, né, eu choro se eu falar demais, assim, sobre esses assuntos. É, eu tenho, na verdade, uma pergunta também, que eu gostaria de fazer para vocês. Eu não sei se é uma pergunta polêmica, mas eu não perguntei a Denise antes. Mas a gente tem essa questão do filme, e aí o Rafael trouxe isso também sobre o momento político, e aí a gente está tendo bastante filme, né, sobre a ditadura no Brasil recentemente, e o que é muito impactante é que desde 2014, né, com a Comissão da Verdade, a Comissão em Minas Gerais também, em 2017, a gente não está falando muito sobre, ou pelo menos não está ouvindo muito falar sobre movimentos políticos que falem sobre realmente condenação e realmente trazer à tona, né, nomes e tudo mais, algo que traga justiça, de certa forma. E eu queria saber, assim, o que vocês imaginam, principalmente pensando na questão assim, que foi o bolsonarismo, do que está sendo política atualmente, que eu não digo totalmente retrocesso, porque a gente conseguiu melhorar um pouco no que é a nossa vida, principalmente, né, na questão assim, de educação, a gente tem bastante sucateamento, só que a gente ainda está numa posição um pouco melhor do que era antes, né? A gente está conseguindo colher alguns frutos do que foi plantado antes. Mas queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu esqueci. Você quer falar, Bernardo? Fala você primeiro, que eu ainda estou melhorando minha voz aqui. É, aqui, eu acho, Vitória, que eu fiquei um pouco desanimado, né, recentemente, né, com o mundo, não é? Mas essa sensação, vocês são historiadores, Bernardo, né, falou que essa sensação de fim de século, ela nasce, fim de mundo, né? Ela nasce lá na Idade Média, né? Porque não é triste, né, Vitória? A gente acha que a gente tinha conquistado tanta coisa, né? Aí quando você fala desses casos, né? De uma pessoa que fala que a ditadura foi boa e o mundo voltando, né? Essa coisa, guerra, né? Então, eu acho que isso é um pouco cíclico, né? Eu acho que a gente passou por essa história e eu acho que, como você falou, né? Esse identitarismo, é, as pessoas estão mais individualizadas no lado negativo, no lado positivo, porque elas estão mais também politizadas, né? Elas estão assumindo-se como pessoa, né, que é um termo, né, do professor Edgar, né, se reconhecendo como pessoa que tem seus direitos e tem né, direito a uma identidade, né. É, mas eu não achei, ô, Vitória, objetivamente a sua pergunta, mas eu acho que eu sou professor, né, e como você também, né, professor já universitário, e essa luta é diária, né? Essa luta, essa troca em torno né, dessas diferenças, né, do que a gente ouve, né? Eu não sei, eu acho assim, só falando do filme que é um pequeno, um ponto de discussão, né, de trazer justamente, né, o que você está falando aí, né, vem em função do filme, né? O que você acha, Bernardo? Eu divaguei assim porque a sua pergunta foi um pouco aberta, assim, né? Mas Bom, eu acho que a gente tem que voltar um pouco na história, né, no processo de anistia, né? A, né, a gente lutou muito para que a anistia fosse completa, né? Assim, quer dizer, que os crimes fossem elucidados, né? E que os perseguidos fossem anistiados, né? Mas aqueles que perpetraram os crimes
né, contra a humanidade, veja bem, são crimes contra a humanidade, né, homicídio e tortura, né, que eles também fossem condenados. Né. Mas eles também foram anistiados pela lei da anistia. Que, na verdade, é só um termo que é usado na lei da anistia que serviu para anistiá-los também, né? Porque a anistia seria também para crimes conexos. Crimes conexos aos que eles diziam que a esquerda praticou. Né? A lei da anistia ainda é do final da ditadura, né? Ainda é no governo Figueiredo. Né? Então, com aquela ideia de pacificação, de conciliação, né? Acabou que saiu uma lei que não, né, não condenou os crimes da ditadura. Aliás, isso é uma constante na história do Brasil. Né? A gente costuma jogar o lixo para debaixo do tapete. Né? Nós temos várias fases de conciliação na história do Brasil, né? Em que a gente não passa limpo. Desde o Império, você tem um gabinete da conciliação. Né? Então, com isso, a gente não cura. Né? Você vê o jeito que eu falo até hoje, eu não estou curado. Não tem jeito. Né? Nem promovendo a Semana Zé e colocando a coisa para fora e tal. Né? Eu não me sinto como cidadão brasileiro curado da ditadura. Eu fui preso com 15 anos. Isso eu não contei. Né? Passei uma noite no DOPS. E menor não podia entrar não podia entrar em cela, como não pode até hoje. Né? Me puseram numa sala lá da administração, aí, de repente, eu ouço, caminhando pelo corredor, um investigador gritando assim: mandaram prender até recém-nascido. Mandaram prender até recém-nascido. Aí me mandaram para a cela 7. E meu pai, no dia seguinte, foi me tirar como curador de menores. Conseguiu me tirar. Mas eu até hoje, né, não tem como. Né? Eu vou, né? Meu pai foi restituído na cátedra, né? Depois do fim da ditadura. Né? Mas o que ele mais gostava na vida é ser professor. Né? Foi impedido de dar aula. Né? E isso eu via a angústia dele. Né? Então, tem esse detalhe, né, de que a gente não curou, porque não fez o que é hoje na área de direito chama justiça de transição. Que é você fazer um processo de condenação de quem cometeu os crimes, né, e para poder passar para uma fase seguinte. Né, a transição para isso. Na área de direito eles chamam assim. Né. Então é isso. Agora, o que eu gostaria de comentar é esse depoimento de que a ditadura foi boa. Sabe? Eu acho que a gente tem que entender isso, tem que saber compreender isso. Né? Eu sempre fui da Fundação João Pinheiro, né? Quando eu fui uma vez falar sobre o caso do Zé Carlos na escola de governo da Fundação João Pinheiro, uma menina no final falou: gente, mas eu não sabia disso, meu avô apoiou a ditadura, meu avô até denunciava quem era ele, né? Ele fazia ele fingia que era vendedor de sorvete na porta da escola, das universidades, ou vendedor de não sei o que, de picolé, para poder denunciar. Entendeu? Agora, e a menina ficou impactada com a minha fala, eu me lembro. Entendeu? Agora, a gente não pode desconhecer que você teve um período que ficou conhecido na história do Brasil como milagre econômico. Né?
o que foi o milagre econômico? Né? Foi um período de desenvolvimento econômico muito forte, né? Depois que eles liquidaram com os sindicatos, né? Prenderam e torturaram, e né? Chamaram Delfim Neto, né? Simonsen, né? Fizeram aliás, isso desde a preparação do golpe de 64, né? Os empresários já estavam organizados, né? Para apoiar o golpe, deram dinheiro, né? E eles esperavam retorno, né? E você teve um momento, né? De crescimento econômico que inclusive contribuiu para o crescimento da classe média. Você tem um crescimento muito forte, por exemplo, próximo de nós, artistas né, e intelectuais, nós tivemos, por exemplo, um crescimento muito forte de gente que trabalhou em publicidade. A publicidade no Brasil foi um boom, né? Muita gente foi escrever para anúncios de TV, né? Foi fazer anúncio, ganhou dinheiro com isso, né? Então, a gente não pode desconhecer isso, que muita gente enriqueceu nessa época, que isso chegou a atingir a classe média, né? Que tudo foi feito basicamente em capital estrangeiro, em abrir o país para o capital estrangeiro. Foi a grande arma dos militares para a economia, foi a abertura ao capital estrangeiro, e que a gente só vai entrar em crise econômica quando entra em crise o petróleo, a crise de 74, que aí os militares... Mas entre 68 e 74, você teve, de fato, desenvolvimento econômico no Brasil. Aí tem famílias que têm essa lembrança neles. Quer dizer, o que a gente tem que fazer do outro lado é fazer o que nós estamos fazendo aqui, o que vocês estão fazendo, né? Trazendo a memória dessa face da ditadura, né? Que por cima não, né? Que esse crescimento econômico foi feito depois que foi apagada, né, a oposição, depois que foi destruída em alguns casos, assassinada, né, no caso como do Zé Carlos, né? O movimento sindical foi completamente reprimido, né? Então, mas teve as duas histórias, né? Então, assim como a gente tem que aprender a ouvir a história desse pessoal que se deu bem durante a ditadura, a gente tem que ser ouvido também. A gente quer ser ouvido também e contar esse lado escuro da ditadura. E continuar insistindo na justiça de transição. Sabe? Nós temos um problema gravíssimo, que foi o reconhecimento da constitucionalidade da lei pelo Supremo Tribunal Federal, da lei da anistia. Eu até insisti muito nisso na Semana Zé, no discurso, né? Que a gente precisa que o Supremo Tribunal faça essa revisão, porque foram crimes contra a humanidade. Esses são como é que fala? Eles não prescrevem, imprescritíveis. Isso. Né? Então, principalmente homicídio e tortura, né? São considerados pelas Nações Unidas como, né, crimes que são impossíveis de receber anistia, porque eles são crimes contra a humanidade. Né? Então, eu ainda tenho esperança. Eu acho que vamos insistindo, vamos contando nossas histórias, o que estou fazendo aqui hoje, entendeu? E pressionando o Supremo Tribunal a fazer essa revisão, entendeu? Falo assim, mas esses torturadores já estão todos morrendo, não faz mal. A Alemanha está até hoje punindo os nazistas, os crimes nazistas. Até outro dia, estão dizendo que acho que talvez seja o último caso de julgamento de nazista na Alemanha, não sei, nem sei, eu vi nos jornais outro dia.
né? Mas estão até hoje, né? Abriram museus, né? Centros de cultura, fazem exposições, né? Nós temos, igual você está fazendo, Vitória, entendeu? Então, é dessa junção desse trabalho que o Rafael fez, né? É que a gente vai contando esse lado da história que pretenderam que ele fosse sepultado junto com os nossos mortos, mas não foi. A história vai ser contada, está sendo contada. E o cinema tem contribuído muito para isso. Eu acho que são mais de 20 filmes. Né? Muitos documentários também, né? Tem muitos Documentários inúmeros. documentários, Falando em filmes de longa-metragem, com base em ficção, né? Mais ficcionais, né? São mais de 20, mas por aí. Tá vindo aí a história do Gui, né? Do lado de Brasília, do Nordestino. É uma ficção, vai sair em breve, né? Os filmes continuam sendo feitos. O Gildo Lacerda, a família está fazendo um documentário, né? Mas é isso aí é Anistia. Obrigado, Bernardo, né? Eu acho que ele respondeu, né, Virginia, né, Vitória? Eu acho que ele respondeu. Eu acho que é isso, é história, justiça, revisão, né? A gente é um jargão nosso hoje em dia, né? Sem anistia, porque isso tem que ser dito, né? E mais uma vez, parabenizar também, como o Bernardo falou, o trabalho de vocês, né? Quer dizer, o trabalho da história, da memória, do resgate, né? Porque a história precisa ser conhecida, precisa ser contada, né? É isso. Eu vou só agradecer o Bernardo. Vocês dois responderam a minha pergunta, porque nesse sentido a gente precisa ouvir, né, de fato, da boca das pessoas algumas coisas assim, no sentido de que a história não está só nessa pesquisa que a gente faz o tempo todo, mas está na vida cotidiana. Então, foi muito interessante. Eu vou passar para a Denise agora, para ela finalizar. Tá bom. Os alunos continuam todos aí ainda? É tão raro um aluno em sala de aula hoje, tudo na internet. Não, pedir para todo mundo. Vamos falar, senão eles não vão ouvir. Eles estão ouvindo. Eu tenho que aumentar o foco para eles, senão... Tá. Vamos, peraí. Tá. Rafael, Bernardo, que alegria, que noite, assim, como professora, como alguém que está aí na docência, eu estava comentando aqui que esse ano eu completei 25 anos na docência, né? E eu acho que o tema da ditadura ele tem crescido. Eu sinto, como professora, que a gente teve um período assim, de grande silenciamento, em que não se falava muito sobre a ditadura, né? A gente ensinava e tal, mas não teve um momento que eu acho que não se pesquisava tanto, e que hoje a gente está vivendo uma outra conjuntura, né? Nesse sentido das pesquisas. Até contar para vocês esse edital, né? Que a gente faz parte, esse projeto. Esse projeto foi o projeto com maior financiamento da FAPEMIG nesse edital, né, que foi uma coisa, inclusive, que, quando saiu o resultado na época, a gente ficou muito impressionado, né, com isso, né, de ter sido o projeto com maior valor financiado nesse edital que a gente concorreu, que é esse projeto que a gente está executando. Acho que demonstra também não só a qualidade do projeto, quanto a importância dada aí pelos agentes, né, naquele momento que o projeto foi aprovado para o desenvolvimento da pesquisa. E eu acho que hoje também, aqui eu vejo aqui também na nossa comunidade, né, como tem também crescido as pesquisas, né, os alunos interessados, e a gente também sempre incentivando muito, e também eu acho que esse projeto também ele tem sido muito importante para a cidade de Divinópolis, por exemplo, o trabalho da Larissa e da Denise, né, como é que ele tem trazido
também para a cidade esse conhecimento, assim, um maior descortinar do que foi a ditadura na cidade, até porque muitas vezes as pessoas focam muito, né, nas capitais, em que isso não aconteceu tanto assim no interior. Então, assim, esse trabalho também eu considero muito importante por isso, também porque tem trazido, né, também à tona essas questões. Então, assim, foi uma noite aqui memorável. Já temos aqui pedido para passar o contato de vocês para exibir o filme de novo, então já fica aí, já vou aí, Rafael, depois o Bernardo falar para vocês aí que a gente já tem aqui uma solicitação de que quer passar o filme, que esse filme passe muito, e que emocione muito as pessoas e que essa história aí ela seja sempre lembrada, né? E ditadura nunca mais. Muito obrigado. Eu vou deixar a Denise finalizar. E eu queria pedir para vocês para a gente foto. Então, o pessoal está aqui, nós vamos dar um print aqui na tela para a gente tirar uma foto junto nessa mesa, tá bom? Tudo bem. Muito obrigada. Gente, eu vou fazer uma fala muito rápida, só assim, para a gente contextualizar a importância desses filmes para a questão dos passados sensíveis, como é o caso da ditadura. Os filmes, eles impactam a memória que a gente tem sobre o nosso passado, até porque muito dessa memória ela não foi vivida por nós, ela é nos passado, né? Então, quem domina essa narrativa contextualiza muitas vezes. Isso é muito perigoso quando a gente fala de passados sensíveis, porque narrativas, por exemplo, que exaltam os militares, pode fazer esse período parecer bom, e se é bom, a gente pode acabar retornando para ele. Por isso que filmes como o Zé, eles são tão importantes e eles batem de frente com esse tipo de narrativa, e a gente percebe esse dever ético, essa responsabilidade desse tipo de filme, do filme Zé. No final, o Rafael tem esse cuidado de colocar a frase que o Zé falou na prisão, né, que é: sou mata fechado, ele fala em um depoimento que ele fala: estou morrendo, diga aos meus companheiros que não abri nada. E essa versão, né, do que ele falou é contada por um preso político, que é uma versão que bate de frente com a versão dos militares, que eles teriam um confronto. E essa frase, então, ela é, ao mesmo tempo, a finalização do filme, como é a finalização, infelizmente, da vida do Zé, mas ela pode ser também um começo de uma construção ou de um reforço de uma memória que compromissada com a democracia e que bate de frente e resiste a esses discursos autoritários. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, vamos, vem cá, Carlinha, fica aqui, vem cá, gente, para a gente tirar o print aqui. Vem cá, Gabriel, vamos, Daniel. Vamos aparecer aqui, gente. Aqui, eu acho que aqui, ó, gente, deixa eu, porque no meu computador. Zé Carlos presente. Muito bom. Zé Carlos presente. Presente. Professora Flávia, obrigado a todos vocês aí do grupo de pesquisa, né, Bernardo? Eu acho que eu, Bernardo, talvez mais que você, eu tenho estado em vários encontros com várias universidades, com os meninos, com a Uni, e está sendo muito interessante, viu, Bernardo, né? Às vezes eu não dou conta de noticiar tudo. Peraí, desculpa, só um instante. Vamos à foto, tá? Oi? Desculpa. Estamos prontos para a foto. Então tá, vamos lá. Todo mundo, hein? 1, 2 e... Isso. Aê! Foi. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Eu vou só tirar uma foto do celular. Vai lá, Denise. Só para garantir. Aqui da tela? Tira da tela. Só um minutinho, pessoal. De novo. 1, 2 e... Ótimo. Aê! Beleza. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Rafael.
Foi um Obrigado, prazer. Bernardo, Isso aí, professor Rafael. Cláudia, vocês todos, Denise. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.